Quarta-feira pretérita, nós iniciamos o exame de um dos textos mais enigmáticos da Escritura. Trabalhamos quase 50 minutos naquela ocasião, ao invés do regular 35, 40. E hoje eu gostaria de dar continuidade, examinando mais alguns detalhes que creio serem de grande importância para a nossa edificação e o nosso entendimento da Sagrada Escritura, em particular desse texto riquíssimo que é o sacrifício de Isaac. Vamos ler o texto santo. Quantos têm a palavra sagrada hoje à noite? Ótimo. Vamos ler o texto santo, Gênesis 22. Você que nos acompanha na internet, pegue sua Bíblia também e acompanhe com o texto sagrado enquanto lemos. Gênesis 22, a partir do primeiro versículo, vamos ler até o versículo 19. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em sacrifício, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Jeová Jireh, Deus proverá. Aleluia. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz: amém. Este texto difícil e complexo começa com o Deus falando para que o pai mate seu filho. E tentando lidar com isso, nós oferecemos, e eu estou aqui a título de resumo e de voo rasante sobre o que nós vimos, para que o contexto fique fresco nas nossas mentes. Nós apresentamos 3 razões por que este pedido enigmático e difícil. Primeiro é que isso era muito comum na época.
Lembra, nós trabalhamos mostrando que tanto os povos caldeus como os cananeus faziam isso, como a gente diz em português, a torto e a direito. Em segundo lugar, vimos também que não havia proibição legal, a lei não havia sido ainda dada, a lei foi dada cerca de meio milênio depois, à frente, e na lei esse tipo de prática era condenável e tida por Deus como detestável ou abominável. Em terceiro lugar, nós vimos, e talvez o mais importante, é que a vida de Abraão é uma metáfora, a vida de Abraão é uma alegoria, é uma pintura do que aconteceria 2000 anos depois na cruz do Calvário. Este terceiro ponto é o ponto disparadamente mais importante para que a gente faça sentido desse texto. A vida de Abraão, a vida dos seus 2 filhos, Ismael e Isaque, e a vida das 2 mulheres, Agar e Sara, são uma pintura da história do Evangelho. Nós vemos em Gálatas, já no Novo Testamento, em Gálatas 3,18, que tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o Evangelho a Abraão, revelou o Evangelho a Abraão 12.000 anos antes que o Evangelho tivesse vindo. Então essa pintura aí, a gente traçou alguns paralelos, mostrando esse eco do que acontece com Abraão, Isaque e a sua família, e Deus Pai, Jesus e a graça de Deus. Abraão representa Deus Pai sacrificando o seu único filho, assim como Abraão sacrifica Isaque, assim sacrifica entre aspas. Em Hebreus a gente vê que é como se Abraão tivesse feito, porque o que interessa é a intenção do coração, e não havia hesitação em Abraão de matar o seu filho. Então, assim como Abraão sacrifica Isaque, assim também o Pai sacrifica Jesus. Da mesma forma como Isaque era o filho amado, Jesus também é o filho amado em quem me comprazo. Mateus 3,17. Isaque representa o cordeiro subserviente, que não abriu a sua boca quando levado ao matadouro, assim como Jesus é o Cordeiro de Deus subserviente. Isaque carrega o madeiro, assim como Jesus carrega o madeiro. Isaque não demonstra, não faz qualquer resistência, assim como Jesus não faz qualquer resistência, embora o filme erradamente apresenta um garotinho, ao invés de apresentar um rapaz de cerca de 25 anos. Então, pequeno erro aí. Eu mostrei uma vez um filme aqui de Daniel, quando eu fui pregar no começo de 2016, e havia um erro, eu apontei para o erro, eu não sei quantos lembram, aqui também. A gente não pode confiar muito no que Hollywood e essas empresas de cinema fazem. Mas enfim, assim como Jesus tinha toda a possibilidade de resistir, ele disse: se eu quiser, uma legião de anjos vem aqui. É isso, Jesus podia resistir. E assim também Isaque poderia resistir a Abraão, embora o cinema foi infeliz na representação. Então temos aí uma alegoria, uma grande pintura. Essa pintura vai mais além, ela mostra que as 2 esposas, Sara representa o Novo Testamento e a graça, ela é livre. Agar representa o Antigo Testamento e a lei. A lei produz escravidão, tal qual Agar era escrava. A graça de Cristo produz liberdade, tal qual a Sara era livre. Então nós temos aí esse paralelo. O texto abre indicando que Abraão seria submetido a um teste ou uma prova. E a prova
era entregar aquilo que ele mais amava. Ele já vinha sendo submetido a provas. No curso de meio século, no curso de 50 anos, Abraão passou por várias provas. A gente mostrou que as provas sempre eram mais duras. A primeira prova, vocês lembram, foi deixar abandonar a sua terra. Depois, com o passar dos anos, Deus o submeteu a uma outra prova, uma prova mais difícil, mais dura, que foi se separar do seu sobrinho querido, que Abraão pensava que talvez viesse a ser o herdeiro de todos os seus bens, Ló. Passados os anos, muitos anos depois, Deus pede que Abraão, ou comanda que Abraão se separe de Ismael. O texto diz que isso foi muito duro ao pai Abraão. E muitos anos depois, a prova culmina com Deus pedindo que ele entregasse o seu filho. E a linguagem faz um contraponto tremendo. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. A linguagem que é utilizada, como a mensagem chega a Abraão, é de forma a fazer uma contradição dura, porque vem, oferece teu filho e diz, teu único filho, não somente isso, aquele que amas. Isso então é contrastado. Oferecem holocausto para mim, me dá aquilo que tu mais amas, aquilo que te é mais precioso. Essa é a prova que Abraão enfrenta. Retomamos a caminhada no versículo 4, ao terceiro dia, Gênesis 22, 4, paramos onde eu acabei de parar. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai aqui com o jumento, eu e o garoto, eu e o mancebo, eu e o rapaz iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Interessante que uma vez que ele entende o comando, ele obedece imediatamente. Imediatamente. A gente pode concluir que essas revelações que Abraão teve foram via sonho. Como assim, pastor Raio? Qual é a indicação? Porque no verso 3, que nós lemos, diz, levantou-se hoje de manhã cedo. Ele recebe a revelação, e o próximo ato que a gente vê no texto é levantando de manhã cedo. Então a gente pode concluir que Abraão recebeu essa revelação via sonho. Por sinal, eu estava pesquisando essa questão de sonho. Sonho era uma maneira frequente de Deus se revelar a seu povo. Por exemplo, Deus se revela através de sonho a Elifaz, em Jó 4:13. Deus se revela através de sonho a Jacó, em Gênesis 46:2. Deus se revela através de sonho a Natã, em 2 Samuel 7:4. Deus se revela através de sonho a Daniel, em Daniel 4:5. Eu só estou citando alguns. Deus se revela através de sonho a José, pai carnal de Jesus, Mateus 2:13. Deus se revela através de sonho a Paulo, o apóstolo Paulo, em Atos 18:9. Então a gente pode quase ter certeza que a maneira como Deus se revelou a Abraão foi através de sonhos, pela essa repetição de levantou-se cedo de manhã. E a outra coisa que chama a atenção também no texto é como que Abraão obedece prontamente. Há uma lição aqui para mim e para você. Abraão entende alguma coisa de Deus e ele obedece imediatamente. Isso é uma marca distinta. Ele obedece sem questionamentos. Ele poderia apelar para a razão e pensar, matar meu filho é algo inteiramente irracional. Consequentemente, eu necessito avaliar esse sonho, eu necessito avaliar essa visão. O padrão de obediência e temor do Senhor é o mesmo que se vê, por exemplo, em Gênesis 21:14. Se você voltar uma página, é o mesmo padrão. 21:14.
está registrado que, após o outro sonho, um sonho anterior dado por Deus, para que Abraão entendesse o conselho de Sara, lemos: levantou-se Abraão de madrugada, entendeu aquilo do Senhor, agiu. Precisamos, eu e você, cultivar a mesma disposição. Aí é uma luta para mim, muitas vezes, sabendo que eu preciso fazer alguma coisa, e é uma hesitação: será mesmo que é por aí? Padrão que Abraão nos deixa de obediência imediata. Embora o Senhor, depois que dá o comando, ele obedece, tende a dar um delay, tende a dar um tempo para ele. Deus dá um tempo para que ele considerasse cuidadosamente a ordem que ele está obedecendo. O texto fala em 3 dias. Durante 3 dias, a companhia de peregrinos andou pelo deserto até que avistaram o tal local que nós lemos. Nós temos aqui, queridos, um princípio universal que há de reger a vida de todos os discípulos do Deus verdadeiro. Que princípio é esse que vai ser mostrado? Absoluto compromisso com Deus. Absoluto compromisso com Deus. Eu vou te dar 3 dias para pensar, porque isso aqui demanda tudo. E isso, para que você responda ao que eu estou colocando diante de você, vai demandar um compromisso radical. Servir a ídolos não é assim. Servir a ídolos não demanda tal coisa. Não é necessário considerar cuidadosamente os custos. Basta se entregar à carne e se entregar ao mundo, pois os demônios não exigem muito. É interessante que nós estamos estudando domingo à noite, por muitos meses, Apocalipse, e eu estava me lembrando do contraste enquanto meditava e me preparava para este momento com vocês. Eu estava me lembrando de Apocalipse 13, que enquanto que é dado aos discípulos do anticristo ou da besta 2 opções, eles podem ser discípulos entusiasmados com a marca na testa, mas eles também, se quiserem, podem ser discípulos discretos do anticristo. Apocalipse 13, 16 e 17. Apocalipse 13, 16 e 17. O anticristo obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, Satanás não tem nenhum problema se você quiser segui-lo secretamente. Tudo bem, mas não é assim com o Senhor. Para ser discípulo do Deus vivo é necessária uma entrega. Para seguir ao inimigo, você pode até ir à igreja, entregar o dízimo, trabalhar arduamente na obra do Senhor e ao mesmo tempo ter um pé no mundo, não tem nenhum problema. Abraão teve tempo de sobra para meditar na demanda que estava sendo colocado diante dele. Ao 3º dia, há uma lição muito grande, repito, é o custo do discipulado. O Senhor demanda total entrega, mas nos dá tempo para pensar, para considerar. Não é isso que Jesus nos diz? Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar a torre. Deus entrou numa aliança com Abraão gratuitamente, porém, depois que ele entra na aliança, Abraão entra na escola do Senhor. Conosco é exatamente igual. Deus nos chama, nos salva, Deus nos chama, nós nos entregamos, é gratuito, nos perdoa de todos os nossos pecados. Aí então a gente entra na escola do Senhor. Aí nós vamos aprender com o Senhor. O Senhor nos salva
como nós estamos, mas Ele não nos deixa como nós estamos. Nós vamos avançar. Deus elegeu, chamou e se revelou a Abraão gratuitamente. Gênesis 12, de 1 a 3, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o teu nome, e você será uma bênção. Texto belíssimo. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de ti, todos os gentios, todos os povos serão abençoados. Uma vez que Abraão entra, uma vez que ele obedece, aí começa a série de testes. O primeiro teste é responder a esse chamado, o que ele faz imediatamente. E nós vimos aqui os testes aos quais Abraão foi submetido. Exatamente assim com Jesus. Jesus nos chama, mas tem mais após o chamado. Lucas 14, 25 a 33. Iam com ele, com Jesus, grandes multidões. 14 a partir do versículo 25. E voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, enquanto o outro rei está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Temos aí a condição para alguém ser discípulo de Cristo. Para seguir-se a Jesus, é necessário contrariar pai, contrariar mãe, contrariar o esposo, contrariar a esposa, contrariar filhos, irmãos e irmãs, se necessário for. Várias cenas, enquanto meditava nesta linha, me vieram à mente. Estava trabalhando no EJC, aliás, estava participando e também trabalhando, palestrei em algumas ocasiões, e falava com uma jovem, e ela me disse, lado do seu esposo, uma coisa terrível, perguntando se ela era de família crente. Ela disse: não, meu pai disse que ele preferiria que eu fosse uma prostituta do que ser crente. Por vezes é necessário contrariar pai e mãe. Tenho um amigo, já por outro lado, de uma família muito moral, muito correta, e ele morou um tempo comigo, e de uma família muito católica, muito rígida, muito dura nos seus preceitos, e ele disse assim: se não fosse a minha mãe, eu seria crente em Cristo Jesus. Preciso contrariar pai, mãe, contrariar esposo, esposa, filhos. E lembrei de uma outra cena, lá em Aberdeen, na Escócia. Uma senhora, uma jovem senhora, aceitou a Cristo na igreja, participou conosco durante um tempo, e uma vez no centro da cidade, eu andando aleatoriamente, topei com ela em uma esquina. Disse: poxa, quanto tempo eu não vejo a irmã, onde a irmã anda? Ela disse: não, meu esposo ficou contrariado com a minha decisão. O que Jesus diz aqui:
aquele que não aborrecer pai, mãe, esposo, filho, marido, irmãos, porque alguns irmãos, quando você de fato é um discípulo comprometido, diz, mas o fulano está ficando muito radical, é seu irmão em Cristo, mas acha que você está ficando muito duro, você está ficando um crente xiita, e deveria ser um crente gospel. É necessário sacrificarmos todos os nossos Isaques, se quisermos seguir ao Senhor. Para tanto, Jesus nos dá 3 dias, ou nos manda contar o custo. Jesus nunca mostrou grande interesse em quantidade. Considera isso. Jesus nunca mostrou grande interesse em multidões. Jesus estava interesse em qualidade. Jesus nunca facilitou os requisitos a fim de ter uma igreja grande. Ao contrário, ele sempre foi honesto com as multidões. Daí o texto que nós lemos ainda há pouco em Lucas 14, a partir do versículo 25. Jesus, no texto que nós lemos, 14 e 25, usa uma imagem comum ao povo da época: construções que não foram completadas, torres, pontes, etc., ou vitórias impossíveis. O procurador romano Pôncio Pilatos, cujo mandato foi de 26 a 36, famoso por ter condenado Jesus, havia iniciado um grande aqueduto na época que Jesus circulava na Palestina, mas devido não ter tido acesso ao templo, ao dinheiro do templo, o Corbã, ele não conseguiu completar a obra, daí ser motivo de gracejo, de zombaria. Jesus aparentemente usa aquele ditado, aquele moto. Esse tipo de mau planejamento suscitava revolta e galhofa. Adicionalmente, qualquer general que não levasse em conta o tamanho de seus exércitos e a capacidade do mesmo seria horrivelmente derrotado e seria envergonhado com tal derrota. Daí a prudência e o bom senso dizerem que um tratado de paz seria infinitamente melhor. Foi o texto de Lucas 14. E vem a lição. Olha a lição. Assim como, presta atenção, amados, assim como a pessoa que inicia uma construção e não é capaz de terminá-la, ou um general que manda o embaixador para estabelecer paz devido a não ser capaz de enfrentar o inimigo, assim também todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, ou seja, que não se envolve com todas as suas forças no discipulado, que não está disposto a perder bens materiais, a perder prazeres, a perder promoção, a perder emprego e tudo mais, de Jesus, não pode ser meu discípulo. É isso que Jesus está dizendo, e a símile tem a ver com o que eu estou explicando. Meus discípulos, colocando palavras nos lábios do Senhor Jesus, meus discípulos sofrerão tribulações, perdas, prisões, torturas, martírio, e consequentemente só os discípulos que estão dispostos a sofrer por minha causa continuarão no meu serviço e na minha obra até o fim. Estes, e apenas estes, amam a mim acima de tudo e de todos. Talvez a maior lição que possamos tirar desse texto é que a adoração é justamente o custo que Jesus nos manda contar. Adorar a Deus não é levantar mãos durante cânticos, isso é louvor. Em Gênesis 22, nós encontramos pela primeira vez na Sagrada Escritura a palavra adorar. Ela aparece em forma verbal, adorarmos. Gênesis 22, 5. Disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o mancebo iremos até lá depois de adorarmos. Depois de adorarmos, voltaremos a vós.
Adoração aqui não era um cântico que ambos, Abraão e Isaac, iriam cantar no monte. Adoração aqui não é uma reunião de oração que Isaac e Abraão iriam fazer no monte. Adoração aqui não é uma pregação que Isaac iria fazer, ou que Abraão iria fazer, ou que eles iriam ouvir. Não, não. Adoração aqui seria o cumprimento da vontade de Deus, seria a entrega do maior bem que Abraão possuía, seu amado filho. Há uma semelhança gritante com a entrega de Jó, quando da dantesca notícia da perda de todos os seus bens, dos seus criados, a perda dos seus filhos e a perda de tudo quanto tinha, como ele se joga e adora. E o patriarca Abraão, que entrega aos cuidados do Criador o seu filho, bem como o patriarca Jó o faz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa submissão é o cerne do que é adoração. Adoração necessariamente envolve custo. Louvor não, eu posso vir para a igreja e louvar o Senhor, mas isso não é adoração. Adoração envolve custo. É muito interessante descobrir que Moriá, e aí tem um ponto, por isso que eu quis fazer essa segunda parte, porque tem um ponto aqui precioso. É muito interessante descobrir que Moriá, precisamente onde a Deus mandou que Abraão sacrificasse Isaac, é o mesmíssimo local que Davi vai sacrificar em 2 Samuel 24, depois da grande praga que mata vários ali. É o mesmo ponto, séculos depois daquela mancada, daquele pecado terrível que Davi fez de contar os seus homens, para que se valesse do seu próprio exército, para que se valesse da sua própria força, para que se valesse da força dos seus homens. Depois que ele fez aquilo, então Gade vem com ele e diz que haverá um grande castigo por causa do pecado que ele cometeu, que vocês, tenho certeza, conhecem. Então, para que o Senhor fosse aplacado, era necessário um sacrifício. E a gente lê em 2 Samuel 24, de 22 em diante, a interação, a chegada de Davi à eira, o local que o grão a palha era separada do grão, a eira de Araúna. Quando Davi chega nesse local, Araúna diz: o meu senhor e rei pode ficar com o que quiser, e ofereça-o em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei Davi respondeu a Araúna, está aqui o ponto: não, faço questão de pagar o preço. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Eu não oferecerei, eu não darei ao Senhor alguma coisa que não me custou nada. Davi, pois, comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Adoração necessariamente envolve custo. Séculos depois, ou pelo menos um século depois, se considerarmos que Davi não era tão idoso quando fez isso, e que Salomão já estava um tanto avançado em dias, lemos em 2 Crônicas 3:1, 2 Crônicas 3:1, Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu. Incrível.
no mesmíssimo local. No mesmíssimo local que muitos e muitos anos antes de Salomão construir e erigir aquele templo, muito tempo antes, Abraão havia sacrificado, ou pedido por Deus a que sacrificasse o seu filho. A verdadeira adoração sempre envolveu custo. Custo para Abraão, custo para Davi, custo para todos que desejam adorar ao Deus vivo no seu santo templo. Hoje o templo é o nosso corpo. Carregar a cruz envolve necessariamente um custo. Temos em Hebreus 11, 14 a 19, a interpretação compacta deste texto que estamos interpretando. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a tua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Foi essa confiança em Deus que fez com que Abraão dissesse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o mancebo iremos adorar e voltaremos a vós. Foi essa confiança em Deus, e por mais que eu mate meu filho, Deus há de ressuscitá-lo. Embora Abraão não entendesse a ordem divina, ele obedeceria, ele adoraria e deixaria os resultados de sua obediência e adoração nas mãos do Pai. Deus usou a vida de Abraão como uma ilustração de obediência e adoração. Através da duríssima prova com Isaque, Abraão mostrou ao mundo o que significa o temor do Senhor. Qual a prova que nós tememos a Deus? De que maneira nós podemos mostrar a nós mesmos e ao Senhor que nós o tememos? Quando Deus fala em secreto no coração e nós obedecemos, essa é a prova que nós tememos ao Senhor. É no segredo do coração, é no escondido da consciência, é na mente que a nossa obediência é provada. Deus revela algo para nós que nos custa muitíssimo, e aí então fica conosco obedecer ou não. Existem obediências que são mais fáceis, existem outras que são custosas. Nessas custosas, nós mostramos que nós adoramos ao Senhor. Você está passando por alguma prova hoje à noite, querido, querida? Se atravessa alguma batalha, que a minha vida seja tal qual a vida de Abraão, uma ilustração de obediência e adoração ao Deus que ressuscita os mortos. Deus pode pedir algo de você que aparentemente é muito custoso e muito difícil, mas o fim disso é proveitoso, é para o teu benefício. Abraão se tornou amigo de Deus porque o obedeceu. Adoração sempre vai haver custo. Para que você adore o Senhor, você terá que obedecer. Em nome de Jesus, amém.